Bom dia, sejam bem-vindos à nossa aula. Feche seus olhinhos e vamos orar. Senhor, muito obrigada pela aula de hoje, obrigada pelo dia, obrigada pelo teu amor, pela tua compaixão. Nós rendemos graças ao Senhor, agradecemos pela nossa família, pela nossa casa, pela nossa escola e por todos os funcionários que trabalham na nossa escola. Nós oramos pedindo que o Senhor esteja conosco nesse dia e nos abençoe. Em nome de Jesus, amém. Crianças, pegue o seu material, vamos dar início à nossa aula de hoje, continuamos com as nossas revisões e eu espero vocês. Vamos iniciar nossa revisão de língua portuguesa e hoje nós iremos revisar numeral, preposição e pontuação. Iniciando na página 99 do seu livro Eu Gosto Mais. Vamos iniciar com numeral. O que é um numeral? Ele é uma palavra que indica a quantidade, a ordem, a multiplicação ou a fração. Vamos observar Gustavo, André e Anita. Essas 3 crianças apostaram uma corrida. Gustavo chegou em primeiro lugar. Observem aí, 3 crianças, a palavra 3 de quantidade e chegou em primeiro lugar, uma palavra de ordem. Então, a palavra 3, que indica quantidade, e a palavra primeiro, que indica ordem, são numerais. 3 e primeiro são numerais. E os numerais podem ser cardinal, ordinal, multiplicativo e fracionário. Vamos ver cada um? Cardinal indica a quantidade. Então, toda vez que você tiver algo indicando a quantidade, você tem um numeral cardinal. Por exemplo, 2, 3, 4, 10, 11 é cardinal. Quando você tem ordinal, ele indica a ordem do acontecimento. Exemplo, primeiro, segundo, terceiro, 10º, 8º. O ordinal vai indicar a ordem. E o multiplicativo, ele indica quantas vezes a unidade foi aumentada. Exemplo, dobro, 2 vezes, triplo, 3 vezes. Então, ele vai dar a ordem de multiplicação. E, por último, fracionário. Ele indica a parte de um todo. Ele indica a fração do que você está usando. Por exemplo, metade, terço, quarto. Ele vai dar aí a fração. Então, é um numeral fracionário. Olha os exemplos aí: cardinal, ordinal, multiplicativo e fracionários. Os cardinais, como eu já falei, 1, 2, 3, 4, 5, nós temos a sequência aí até bilhão. E os ordinais, primeiro, segundo, terceiro, 8º, 9º, nós temos aí a sequência até o bilionésimo. E multiplicativo, dobro, triplo, quadruplo, nonuplo, nós temos a sequência aí também. E os fracionários, meio, terço, quarto, quinto, sexto, nós temos aí do centésimo, trecentésimo, são os fracionários. Então, essas são as ordens de numeral. E agora nós iremos ver preposição. Como trabalhar a preposição? Ela é a palavra que estabelece o quê? Uma relação entre 2 ou mais termos de uma oração. Essa relação é do tipo subordinativa, ou seja, entre elementos ligados pela preposição. Não há sentido dissociado, separado, individualizado. Ao contrário, a preposição tem um sentido da expressão ser dependente da união de todos os elementos. Então, a preposição vincula aí os elementos, vincula as frases, dá sentido à frase. Vamos ver o primeiro exemplo? Os amigos
João estranharam seu modo de vestir. Observe o DE como objeto de ligação. Se não tivesse o DE, como ficaria essa frase? Os amigos João estranharam seu modo de vestir. Ficaria sem sentido. Então, a preposição está fazendo essa ligação aí. Elementos ligando a preposição. O DE é uma preposição. Olha o segundo exemplo. Ela esperou com entusiasmo aquele breve passeio. Se não tivesse o com, ficaria como? Ela esperou entusiasmo aquele breve passeio. Então, a palavra com está ligando aí o esperou ao entusiasmo. Então, é uma preposição. Esse tipo de relação é considerado uma conexão, ligando uma palavra a outra para formar a frase. Esses conectivos cumprem a função de ligar os elementos. A preposição é um desses conectivos. Então, ela liga as palavras entre si. Olha aí as preposições mais os pronomes. De, mais ele. Dele ou deles. De, mais ela. Dela. De, mais esse, deste. De, mais esta, desta. De, mais outra, doutra. Em, mais esse, nesse. A, mais aquele, aquele. Então, aí a preposição mais o pronome, quando você junta, quando você faz a ligação, ela forma palavras. Então, esse é o sentido de preposição. E agora nós temos os sinais de pontuação. Vamos falar um pouquinho sobre alguns deles. O ponto final. O ponto final, ele serve para indicar o fim de uma frase. Olha o exemplo. Hoje estou muito gripado. Ponto parágrafo. Hoje está frio. Ponto parágrafo. E a vírgula? Ela serve para indicar uma pequena pausa na leitura, quando você dá aquela breve pausa na leitura. Olha o exemplo. Gosto de sorvete de morango, chocolate, amendoim e flocos. A vírgula dá aquela pausa na leitura, bem pequena. E a interrogação? Ela indica uma pergunta. Exemplo, quantos anos você tem? Interrogação. A atividade já está pronta? Interrogação. Então, ela dá aí o sentido de uma pergunta. E nós temos a exclamação. A exclamação indica uma admiração, uma alegria e um espanto. Olha o exemplo. Que susto! Exclamação. Parabéns! Exclamação. Então, você vai aí indicar uma admiração, alegria e espanto quando você for usar a exclamação. E os dois pontos? Quando usar os dois pontos? Ele é usado para avisar que um personagem vai falar ou para iniciar uma lista. Por exemplo, de repente, João teve uma ideia. Precisamos comprar. A ideia que ele teve usou os dois pontos ali para ele poder iniciar a fala. Precisamos comprar tinta, pincel e papel. Então, observe aí que ele usou os dois pontos para iniciar o que ele ia falar. E nós temos o travessão, que ele indica alguém quando vai falar. Olha o exemplo. Quanto você tirou na prova? É uma pergunta aí, está usando a exclamação, porém alguém está falando. Então, se alguém está falando, eu tenho travessão antes. E a resposta? Tirei 10. Tirei 10. Alguém respondeu e usou travessão para usar aí em sinal de resposta. E nós temos as reticências. Ela indica um pensamento não finalizado. Olha o exemplo. Eu preciso ir à escola, mas... Reticências. A pessoa não terminou de pensar no que ela ia escrever ou no que ela ia falar. Então, reticências, não finalizou o que ia falar ou pensar. E nós finalizamos a nossa revisão de língua portuguesa por aqui. Eu espero vocês na próxima aula. Até mais!